Olá, tudo bem? Política no ar aqui no canal 10, na rede 10 de televisão. Muito obrigado por sua audiência. E claro, hoje você assiste em qualquer lugar do mundo, desde que você tenha um ponto de internet, você pode assistir em qualquer plataforma o Política. Você vai acessar aqui, você vê na descrição do vídeo, tem as mídias sociais em que o Política está presente todos os dias. Nós trabalhamos aqui, a grande equipe de jornalistas, produzindo e convidando profissionais da imprensa, do meio jurídico, para que você entenda como a política interfere cada momento na sua vida. Aquelas pessoas que dizem, mas a política eu não quero saber, se você não entende, você acaba sendo vítima das decisões políticas no mundo inteiro. O programa Política de hoje convida duas pessoas extremamente experientes, aliás, como todos os convidados aqui, jornalista, radialista, Ronaldo da Silva Macedo, 34 anos, com uma voz brilhante, comandando, participando de campanhas políticas, fazendo assessoria, tem uma larga experiência, e agora, claro, com as novas mídias. E o advogado Ricardo Sampaio Cardoso, brilhante advogado, tivemos prazer de estudar juntos, e o Ricardo tomou uma linha que conflita também, às vezes, com decisões políticas, que é simplesmente tomar conta de regularização fundiária na região dos lagos, que é uma tarefa muito difícil. Obrigado pela presença de Ronaldo e Ricardo. Ronaldo, você que é o homem do microfone, né, e que agradece a Deus todo dia pela bela voz que você tem, que é conhecidíssima, né? Ronaldo, obrigado pela presença. Ronaldo, o que mudou nesses 34 anos, desde que você começou no rádio, começou na imprensa, fazendo campanhas políticas, fazendo rádio? O que mudou na comunicação? Olá, Valmor. Muito obrigado pelo convite. Espero trazer algumas informações úteis, né, para quem está acompanhando o seu programa. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração, pelo convite. O que mudou nesses 34 anos em relação ao período que a gente começou? Bom, a gente precisa falar que os equipamentos mudaram de maneira substancial. Os equipamentos eles ficaram menores, ficaram numa quantidade menor também, né, dentro do rádio. E a maneira de se fazer rádio também, eu acho que modificou com o tempo, né? Muitas coisas modificaram, mas o amor, esse não muda. O amor pelo rádio não muda, né? Nesse momento, por exemplo, a gente está, eu sempre digo, né, a gente está tendo uma maneira de agradecer ao rádio, colocando no ar uma rádio independente, uma rádio web, que é a tendência no mundo inteiro. Em alguns lugares, inclusive, como a Dinamarca, o FM está sendo extinto, e a cada dia mais e mais TVs web, rádios web estarão pipocando. Isso a gente já vê com uma frequência a cada dia maior. Então, assim, muita coisa mudou, mas, resumindo, o amor pelo rádio não muda, e é por isso que a gente está com esse projeto nesse momento. O interessante de quem é jornalista, quem faz a comunicação, é a credibilidade. O Ronaldo, com mais de 30 anos de profissão. Ronaldo, quando você dá bom dia, eu costumo dizer que os comunicadores aqui na região dos lagos, qualquer comunicador que usar tanto a rádio quanto a TV, acaba dando bom dia para 50, 60 mil pessoas. É uma grande responsabilidade da informação seríssima que os profissionais levam. Esse é o caminho? Esse é o caminho. E, assim, é interessante você tocar nesse assunto, porque quando a gente dá um bom dia, a gente, às vezes, esquece que do outro lado não tem pessoas só interessadas em saber da política do Brasil, ou saber se aconteceu algum crime, não. Tem gente que tem no rádio o amigo, o único amigo até, e a gente percebe isso nitidamente. É muito interessante quando a gente observa, né, o caminho que o rádio pegou na região dos lagos, e é interessante e triste ao mesmo tempo, porque a gente vê pessoas que têm no rádio uma maneira de ganhar dinheiro e enriquecer. Eu tenho no rádio uma maneira de fazer amigos, eu tenho uma maneira de me divertir, eu tenho um caminho, né, para poder ficar feliz. Comentários que, por exemplo, comentários que a gente ouve vez ou outra, né, assim, tipo, eu curei a minha depressão ouvindo o seu programa. Porque nós fazemos rádio, né, para levar alegria, para ser companheiro, para tocar músicas que rádio por aqui não toca mais, infelizmente. Por exemplo, Agnaldo Timóteo, você não ouve em lugar nenhum, mas na Bela Demais Web Rádio você ouve. Altemar Dutra, Nelson Gonçalves, Ângela Maria, Demônios da Garoa. A gente toca esse tipo de música porque tem um público gigantesco querendo ouvir música de qualidade. Mas, infelizmente, hoje, com a questão, hoje não, já há muito tempo, né, com a questão do jabá no rádio,
a gente é obrigado a ouvir sons desagradáveis, né, que são considerados por alguns como música, mas na verdade música mesmo a gente quase não ouve por aí. É por isso que a gente deu esse grito de independência. Vem ouvir rádio, vem curtir rádio de verdade. Então é por isso que a gente resolveu seguir esse caminho. Só assim, colocando uma outra informação também nesse comentário seu. Infelizmente aqui na região a gente vê diversas emissoras, mas a maioria, para não dizer todas, pertencem ou à igreja ou a político. Ou seja, existe uma bandeira sendo levantada. E na Bela Demais a gente tem o prazer de dizer que é o rádio que pertence ao ouvinte, é o rádio livre, é o rádio que não tem que levantar bandeira para um lado nem para outro. Então, esse é o rádio que eu quero continuar fazendo até o fim dos meus dias. Estou com 53 anos, eu não tenho mais que provar nada para ninguém, eu amo o que eu faço e eu quero sempre fazer dessa maneira, né? Uma maneira transparente, uma maneira verdadeira. Esse é o rádio que eu acredito. Muito bem. Para você entender exatamente o trabalho com credibilidade que o jornalista, todos os jornalistas que passam por aqui, tem uma lista extensa, aliás, sugestão de pauta de quem escuta aqui o nosso programa, quem ouve, quem participa, quem escreve. Eu costumo dizer, Ronaldo e Ricardo, que o interior tem as suas vantagens, né? Às vezes você está no supermercado, a pessoa encontra, você faz isso, entrevista fulano, entrevista ciclano, e a gente, claro, está atendendo a pauta. Ricardo Sampaio Cardoso, advogado, brilhante advogado, que defende hoje, sabe como ninguém, regularização fundiária. Ricardo, obrigado pela presença. É uma luta árdua, porque nós jornalistas costumamos dizer que é meio que enxugar gelo, né? E a gente já acompanhou o Ricardo aqui como jornalista em várias missões. Desmancha uma invasão aqui, corre porque tem outra lá. Todo dia é um trabalho novo, né? Pois é, meu amigo. Eu agradeço o convite. Tá? Eu que agradeço realmente, na verdade, na vida da gente, quando a gente fala de regularização fundiária, a gente abrange parte de regularização, parte de fiscalização, até porque a gente entende que você não consegue ter êxito numa regularização se você não conseguir estancar, né, a parte de desordem territorial. Ou seja, se você não conseguir estancar os crimes de grilagem de terra, os crimes de estelionato provocado por grilagem de terra, no modo geral, de invasões, você não vai conseguir nunca fazer uma regularização de pronto, uma regularização necessária que abranja realmente a quem necessita, né? Que são aqueles que de menor poder financeiro. Agora, Ricardo, nós como jornalistas, o Ronaldo também já acompanhou isso, a gente está em campo, dá notícia, e hoje em dia, graças às mídias sociais, o Ronaldo toda hora está falando isso. Recebemos aqui uma notícia no momento e o ouvinte vai acompanhando. Ricardo, por que não os governos, e eu lembro que eu conversei com o Carlos Mink, ex-ministro, né, do Meio Ambiente, dizendo o seguinte: a responsabilidade é dos prefeitos e das políticas públicas que estão falindo de ser mais exigente, de tentar cumprir, ao mesmo tempo porque não atende aquele que mais precisa. Tem alguma saída para isso, Ricardo? Você que vive isso já há 10 anos na linha de frente. No caso 8 anos e meio, né? A gente entrou na vida pública em 2013, a convite, né? E nos direcionaram para essa área de fiscalização, regularização, e a gente sempre contou com uma equipe muito boa, muito séria, no caso até 2020 aqui em Cabo Frio, e hoje nós estamos em Saquarema, né? Também com uma equipe muito boa, muito séria, muito íntegra, fazendo essa tentativa de ordenamento territorial. Ou seja, a Constituição é clara lá em seu artigo 30, que compete ao município, né, o adequado território, compete ao município ordenar o território, correto? Determinar o que eu quero no espaço. Controlar, né, o uso de solo, parcelamento, etc. Então, a gente nota, né, em Cabo Frio, que se deixaram por muito tempo esse descontrole territorial, né, e por vários motivos isso, né, uns por motivos políticos mesmo, que era interessante, deixar ocupar áreas de terceiros, incentivar ocupações irregulares em troca de votos, né, e outra pelo crescimento mesmo. O déficit habitacional é muito grande, né, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, isso não é só objeto aqui da nossa região. O Brasil inteiro sofre com problemas fundiários, entendeu? E aí nós viemos implementando um trabalho, né?
com mais ênfase de 2018 a 2020, né, quando nós tivemos assim, um convite para poder coordenar a Coordenadoria de Assuntos Fundiários no município, né, e principalmente autonomia para poder resolver problemas fundiários, né. E graças a Deus nós saímos em 2020 de Cabo Frio, deixando muito avanço nessa área, né, inclusive o que nunca foi feito nessa cidade, que foi identificar, autuar e responsabilizar criminalmente os infratores de terra, né, E a lista é grande, hein? os grileiros de terra. E a lista é grande. Aliás, porque a região aqui, exatamente, dificilmente alguém invade. Nós jornalistas costumamos dizer o seguinte: ninguém se muda para lugar ruim. As pessoas, né, eu já conversei, tive a oportunidade de conversar com vários prefeitos. Prefeito, ninguém se muda para lugar ruim. Se as pessoas estão querendo vir é porque tem um motivo. E aí depois o canal dessas pessoas passa a ser o rádio. Porque na hora que chega a equipe lá para fazer uma demolição, né, e aí começa, mas é uma injustiça. Começou errado porque o município, o estado e a federação, né, deveriam estar presentes. Mas não, sobra para o município, sobra para as equipes, e aí a pessoa liga para a rádio, e a rádio passou a ser um para-raio e um porta-voz do cidadão nessa hora de agonia, Ronaldo? Total, né? Total. A gente vê as pessoas recorrendo ao rádio, né? Para pedir todo tipo de ajuda, né? Cadeira de rodas, uma situação de um advogado, médico, é complicado, né? Uma vez eu vi um vereador em Cabo Frio dizendo o seguinte: eu não quero mais ser vereador porque vereador em Cabo Frio é assistente social. É mais ou menos o que acontece com o rádio também. As pessoas, e tem ouvintes que são, inclusive, né, você até diria espertos, né, no sentido logicamente ruim, porque eles recorrem a todas as rádios, né? A gente já percebeu que tem ouvintes que recorrem a todos os comunicadores pedindo ajuda. Tem ouvintes que realmente precisam e tem ouvintes que terminam se saindo como espertos, né? Tentando ganhar algumas coisas de maneira mais fácil. Então a gente fica muito ligado também e filtra pessoas que pedem ajuda no rádio. Nem todo mundo que pede ajuda está precisando realmente dessa ajuda, né? Mas infelizmente a verdade é essa. É um para-raio, né? Para lá que as pessoas recorrem para resolver seus problemas. Exatamente o que a gente tem comentado aqui no Política, e isso para a senhora que está em casa e sempre comenta, mas a política, isso é uma decisão política. A Secretaria de Assistência Social, e nós agora tivemos um mau exemplo, né, que foi, no meio da pandemia, a decisão do auxílio emergencial. Deu no que deu. No momento que não podia fazer aglomeração, os lugares das caixas econômicas eram os lugares que mais tinham aglomeração. Falta de uma política ordenada de distribuição. Nós temos exemplos na Europa, as pessoas não saíram de casa e receberam o seu cartão, ninguém foi para banco, exatamente porque estava em lockdown. Mas aqui faltou uma política. E, consequentemente, mais de 25 mil presos receberam auxílio emergencial, aliás, a Polícia Federal, inclusive, prendeu alguns que postavam assim, com R$600 fazendo churrasco e tudo mais. Enfim, porque faltou uma política. E aí a pessoa liga para o rádio, os que necessitam, ou então, na hora que chega o Ricardo lá com a equipe para fazer uma demolição, a gente já conhece essa história, né? Aí liga para a rádio, dizendo que é uma injustiça, o Ronaldo, como é um jornalista experiente, já ligou para a regulação fundiária para saber realmente aquela área é uma área invadida. Mais uma vez, precisa de informação correta, e a senhora, hoje em dia, tem todos os mecanismos para saber. Não entra nessa área que não é correto, procure se informar, vá na prefeitura, liga para a rádio para tentar ter uma informação. Enfim, continua aqui no Política, a gente vai fazer um breve intervalo e já volta aqui com o Ronaldo Macedo e Ricardo Sampaio. Audio Jungle. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
bem, de volta aqui com Política no Canal 10, Rede 10 de televisão. Aliás, você assiste em qualquer lugar do mundo, né? Basta você ter um ponto de internet e você também ouve a Rádio Bela Demais aqui com o Ronaldo, numa rádio web que está aí liderando em toda a região dos lagos. E, aliás, você escuta em qualquer lugar do planeta, desde que você tenha internet, até porque eu escuto algumas rádios americanas, inglesas, né? Hoje tem essa facilidade de você poder estar conectado o tempo todo. Ricardo Sampaio, advogado e que está à frente das tarefas árduas de conter as invasões em toda a região dos lagos. Ficou muito tempo aqui em Cabo Frio, já fez palestras, já deu exemplo para outros municípios e, por isso, claro, um excelente trabalho está lá hoje em Saquarema. A gente vai ver algumas imagens aqui do trabalho do Ricardo, não trabalha sozinho, sempre tem uma grande equipe. E olha que é uma grande equipe de guerreiros, né? É sábado, domingo, de madrugada, é isso, Ricardo? A gente vai vendo algumas imagens ali. Essa aí já é de Saquarema, tá? Um vídeo de um parcelamento irregular do solo, provocado por invasão mesmo, entendeu? Pessoas a fim de comercializar lotes terceiros. Mas já tem uma construção bem adiantada lá, sim, né? Sim. Mas assim, como é que a gente trabalha, né? Você, automaticamente, todo ato administrativo, ele tem que ser legal, correto? Então nós montamos o processo administrativo, a gente identifica o problema, autua, né, o responsável pelo problema, né, o infrator, dá-lhe o prazo do contraditório, né? Sim. Monta o processo administrativo e em caso de reincidência, em caso de se continuar, né, a infração, a gente adota as medidas administrativas de demolição. Isso no uso do exercício do poder de polícia, né, inerente à administração e aos agentes públicos. Essa é uma área pública que foi à beira também em Saquarema, né, da rodovia Amaral Peixoto. Estavam promovendo aí a construção de um galpão, né? Também foi feita a autuação e por se tratar de uma área pública pertencente ao município, foi rapidamente demolido, entendeu? Agora, toda vez que nós, jornalistas, acompanhamos as demolições, e tem outros vídeos aí que a gente vai mostrando, isso aí também é Saquarema, né? É, outro parcelamento de solo. Isso aí foi uma invasão de uma área lá em Saquarema, grande, né? E começaram a demarcar, foi até uma invasão coletiva, né? Começaram a demarcar os lotes, hein? O que é invasão coletiva? Todo mundo vem distribuir a terra. Sim, quando se junta, como ocorria aqui em Tamoio, junta 50, 60 pessoas e entra para dentro de uma área, começa a cercar e começa a demarcar lote, parcelar e invadem, tomam a posse precária, que a gente diz, né? E começam a construir, geralmente para comercializar terceiros, né? Sim. A oferir lucro e fazer isso em outro lugar. Quer dizer, isso não para. Nós temos outras fotos aí, a nossa produção, são fotos aqui atuações, nós temos parcerias, né? Tanto aqui em Cabo Frio como em Saquarema, com vários órgãos, né? Tipo meio ambiente. Essa aí é onde? Esse também é um parcelamento em frente à rodovia Amaral Peixoto, lá em Saquarema, né? Que nós retiramos lá, do lado do Corpo de Bombeiros. Isso aí são construções irregulares, já em parceria com o INEA, né? Meio ambiente de Saquarema e INEA, em áreas, né, da APA, em áreas do Parque Costa do Sol, em que a gente vai juntando isso aí durante o período noturno. A gente pegou aí uma extração mineral e depois o descarte irregular desse material da extração, né, aí com apoio da UPAM. Essa é outra demolição feita lá também dentro de Saquarema, né, oriundo também de um parcelamento irregular e oriundo também de uma invasão de terra. Esse é em Cabo Frio? Esse já é em Cabo Frio. Isso aí foi um trabalho muito importante para Cabo Frio, né? Não foi para a nossa equipe, mas sim para o município, onde nós, de 2018, a equipe da fundiária, né, ao qual a gente coordenava, e eu também, nesse momento, entre 2018 e 2020, eu era o presidente da Comissão de Fiscalização e Demolição no município, e aí nós identificamos e autuamos 32 loteamentos irregulares no município. E conseguimos ainda embargar administrativamente dessa forma, todos eles embargados, mas dessa forma, embargamos 5, depois mais 8, 13, e deixei 2 para ser embargado na primeira semana de janeiro, que até hoje não foi, parece que não embargaram. E as placas que eu havia pedido, mais 10 placas, chegaram também, está em posse do município aí, para, no caso, embargar os outros 12 loteamentos, né? Tudo mediante um processo administrativo, tudo
com a remessa ao Ministério Público Estadual. Tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei. Na verdade, nós éramos muito cobrados pelo Ministério Público essa questão de ordenamento. E nós fizemos tudo para responder o Ministério Público da melhor forma possível, com ações e mesmo com a equipe reduzida. Ricardo, conversando aqui, uma das coisas que a gente percebe é que as construções, a gente viu no vídeo ali, no primeiro vídeo, aliás, depois se a produção puder colocar o vídeo novamente ali, que são construções boas, galpões, de gente que tem dinheiro, não é de gente necessitada que faz esse tipo de casa, né? Sim, é porque é um ciclo vicioso, né? Sim. Você teve êxito na primeira invasão sua, construiu, invadiu e conseguiu vender, né? E você começa a procurar novas áreas. A gente lidou com muitos infratores, para você ter ideia. Nem sempre a pessoa constrói para morar, é para negociar, não é isso? A maioria das vezes. Pois é. Esse é o sistema criminoso, né? Porque quando você consegue identificar, eu particularmente, quando eu consigo identificar que a pessoa não tinha o que se fazer, né? E lá em Saquarema é perfeita essa interação junto à assistente social, né? Assistência social. Quando você começa a perceber, a pessoa não tinha onde morar, estava no aluguel, juntou dinheiro e saiu do aluguel, fez aquilo ali, aí você não vai quebrar, né? Você vai primeiro, né, lhe garantir os direitos básicos, né? Sim. Os sociais, para depois sim você realizar o ato demolitório. Agora, quando a gente vê, quando a gente percebe que trata-se de um sistema criminoso, profissional, de comercialização, né, corretor fake, de áreas de terceiros, voltado para a grilagem de terra, voltado para o interesse pessoal e não coletivo, né, porque o invasor em si, o interesse dele é ele ficar rico dispondo do que não é dele. Do que não é dele, de terreno de terceiros, de áreas de terceiros. O mais triste, Ricardo, é quando a pessoa investe o único dinheiro que tem para comprar uma casa dessa e depois vê tudo ser derrubado pelo trator. E para nós, da equipe, tanto aqui em Cabo Frio como em Saquarema, a gente vem orientando muito as pessoas, entendendo? Quanto a isso, ninguém faz milagre. Se você tem um terreno que vale, que você saiba que a média de mercado, ele vale 100 mil reais, 80 mil, o cara vai te vender por 15 mil reais. Alguma coisa está errada. Se você sabe que um terreno tem um loteamento aprovado, que tem um parcelamento aprovado ali, é registrado, possui RGI junto ao cartório, aí tu vai comprar no contratinho de compra e venda, que a gente chama aí papel de pão assinado, vendido para o terceiro, que não tem origem, sob uma fantasia de uma posse que não existe, muitas vezes, o que a gente via muito em Cabo Frio aqui, esse terreno aí é meu, os outros falavam, né? Quando a gente autuava, é meu, comprei, não sei o que, eu tenho a posse há 10 anos, que posse? Posse vigiada? Eu nunca vi isso não está no ordenamento jurídico, posse vigiada, você tem uma posse que não tem, você não tem uma origem, aí a pessoa vai e compra, eu já peguei contratos de compra e venda lá, dessas pessoas que são autuadas, né? Que dá vontade de chorar junto com a pessoa. Como é que a pessoa conseguiu ser enganada com estelionatário? Porque quem faz isso é estelionatário. Sem dúvida. Né? De se fabricar um documento, penal, vender a terceiros e acabar com o sonho de uma vida. Porque hoje em dia, diante de toda a dificuldade financeira que todos nós brasileiros passamos, você ter um lar, você ter o que é seu, um patrimônio, um imóvel, isso aí já é a satisfação da família inteira, tá entendendo? Porque ele sabe que o pai tem um imóvel, o filho, se tiver alguma dificuldade, vai construir ali no próprio imóvel, vai ser passado, vai herdar hereditariamente. E aí vem um criminoso de terra, vem um parcelador, vem um invasor, toma-se esse direito da pessoa, né? Faz um contrato fajuto, um contratinho de compra e venda, né? Que não diz nada com nada, e vende como se aquilo a área fosse dele. Então, eu não vou mentir para você não, irmão. Tem mais de 60 pessoas dentro de Cabo Frio, identificadas, autuadas e... encaminhado para o Ministério Público? Todos eles, com provas. Fazendo isso. Eu só falo o que eu consigo provar. É interessante destacar também que tem miliciano envolvido com isso, ou seja, é um perigo tremendo. Em né? todos os lugares. Não, isso está mais do que comprovado. E, inclusive, só para a gente um fato até, tem também o pessoal do tráfico envolvido com grilagem de terra, tanto em Cabo Frio. Começa a dar dinheiro. Ronaldo, e aí, nesse momento, quando chega o trator, quando chega a equipe, né, com a documentação para botar abaixo, a primeira coisa é ligar para a rádio, né? Você que tem uma longa experiência na hora do com isso, desespero, né? O rádio é um lugar que as pessoas ligam, né? Não tem jeito. É na hora da fome, na hora do sufoco, na hora que faltou o serviço de saúde, na hora que o trator chega para derrubar.
Infelizmente, nem sempre a gente pode ajudar, né? Quando a pessoa está, como o Ricardo falou, está no erro, não tem como ajudar, né? Não tem como ajudar. Assim, é claro que cesta básica, cadeira de rodas, essas coisas é uma coisa. Agora, não tem como ajudar alguém que está no erro. Mas uma das coisas que ficou bem clara para você que está nos assistindo, tanto o Ronaldo quanto o Ricardo já conhece, até pela larga experiência, quem realmente necessita, e aí é que entra a função da assistência social dos municípios e do Estado, e quem realmente quer tirar vantagem, que vira caso de polícia. Política vai fazer um breve intervalo e já volta aqui para a gente finalizar esse programa Política com o Ronaldo e Ricardo aqui falando sobre rádio, sobre novas mídias, sobre grilagem de terra. Você vai ficar sempre informado aqui no Política. A gente já volta. Audio Jungle. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Muito bem, de volta com Política aqui no Canal 10, Rede 10 de televisão. Muito obrigado por sua audiência. Conversando com o radialista Ronaldo Macedo, mais de 30 anos de experiência. Ronaldo, como é que está a experiência das novas mídias? Você tem um web rádio, né? Você passou por todas as emissoras de rádio, AM, FM, televisão, enfim. Agora você está surfando literalmente na onda da web rádio. E, aliás, a gente vai ver umas fotos aí da sua logomarca. E como é que as pessoas acessam? Muito fácil. Google Play, você baixa o aplicativo e, graças a Deus, é um dos aplicativos mais baixados na região dos lagos, entre as emissoras aí. Por incrível que pareça, né, mesmo sendo uma emissora web, é um dos aplicativos mais baixados, inclusive perto aí de rádios consideradas grandes, né? Já baixamos mais de 1000 aplicativos em 5 meses. O site está com mais de 12 mil visitas. Graças a Deus você pode ouvir a Bela Demais, não só baixando o aplicativo, você pode ouvir também no Radiosnet, radios.com.br, você pode ouvir também. Tá lá, essa é a marca? Essa é a logomarca, e essa logomarca tem uma história, né? Porque Bela é uma homenagem para minha filha, Isabela, que está no céu, né? Desde os 10 aninhos, ela teria 31 anos. E essa logomarca é uma homenagem para a Isabela. Aquela menininha ouvindo música ali no balanço também é uma homenagem à Isabela. Muita gente já sabe, mas muita gente ainda não sabe. O Bela Demais Web Rádio é uma homenagem à minha filha, né? A minha mais velha. Mas só para deixar claro, então, dá para ouvir no aplicativo, baixando o aplicativo no Google Play, e dá para você ouvir também através do site da Bela Demais. Paga alguma coisa para ouvir? Nada, não paga nada não, pelo amor de Deus. Nos deu o prazer e a honra de ser nossos ouvintes. Pelo contrário, você não vai pagar, ainda você vai ganhar um monte de presente, que a gente está sempre sorteando presentes, Dia dos Pais, Dia das Mães, todas as datas especiais a gente sorteia um monte de presente. E para a gente é uma alegria essa interatividade. É uma rádio que interage demais, né? É uma maneira de fazer rádio moderna, porque hoje, rádio que não interage, com certeza perde audiência, né? Porque você tem que interagir, porque nas mídias sociais as pessoas se sentem bem, porque elas não estão de fora olhando, elas estão dentro do bolo. Então, se você coloca a rádio no ar e não interage com o ouvinte, você está perdendo o ouvinte. Então, para a gente é uma alegria, uma satisfação tremenda interagir com pessoas do Nordeste, interagir com pessoas do sul do país, com pessoas de Minas, da região serrana, porque a gente não faz rádio com fronteira, entendeu, Valmor? A gente faz Essa rádio que é a vantagem da internet. Né? Exato, a gente faz rádio para todo mundo. A gente não, por exemplo, eu não vou entrevistar o vereador de um município tal da região, por quê? Porque isso não vai interessar para outras pessoas que querem ouvir a Bela Demais. Então, esse tipo de entrevista eu não terei. Eu trago sempre assuntos que interessem
para todos, onde quer que esteja, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, porque a gente tem ouvinte em tudo que é canto e graças a Deus, né, a mentalidade realmente que eu tive a partir do momento que eu entendi que rádio tem que ser para todo mundo e não para um grupo. O que adianta fazer rádio para um grupo, gente? Pelo amor de Deus, rádio para todo mundo, para quem ama rádio. Então, essa é a nossa filosofia. Ricardo Sampaio, qual o conselho, com essa sua longa experiência em regulação fundiária, aquelas pessoas procuram assistência social, além de ligar para as rádios, que as pessoas ficam num sufoco, me ajuda, como é que eu faço? Qual é o melhor caminho? Ir na prefeitura, quando você desconfia de uma oferta, né, quer dizer, lotes aí por R$100 por mês, alguma coisa está errada. Qual é o caminho correto? O caminho é procurar, primeiramente, antes de comprar, a legalidade do que você está se comprando, né? A gente sempre aconselhava, até no governo passado aqui, saiu em muitas matérias isso, que a pessoa procure o cartório, né, para ver se o que realmente está comprando está dentro de um parcelamento regularizado, dentro de um loteamento aprovado, né, se realmente aquele lote existe, com aquela quadra, se existe aquele lote, se existe aquele parcelamento. E ninguém melhor para falar isso do que o próprio cartório, né? Se perguntar no cartório se está havendo compra e venda daquela área que ele quer comprar ali. Mas qualquer cidadão pode chegar no cartório? Sim, qualquer cidadão. Ou na prefeitura, né? Em Cabo Frio, ia muito isso na fundiária e na área do planejamento, né? Lá na CEDESC, no planejamento, onde tem a mapoteca, onde tem toda a situação. Qualquer prefeitura é o mesmo caminho? Qualquer prefeitura, antes de se comprar, é interessante que a pessoa observe esses requisitos, né, até para não cair no conto do vigário aí e não ser mais um iludido. Que é o que mais tem, né? Por um vigarista de terra, como tem muitos aqui na região. Quando você faz essas operações de trabalho junto com a PM, com os outros órgãos, INEA e tal, trabalha junto com a Secretaria de Assistência Social para identificar se pode ajudar as pessoas, se não pode? Não, sim. O que acontece? Quando a gente identifica realmente uma família ali em vulnerabilidade social, né, primeiramente você não faz aquele ato demolitório, correto? Você faz os outros, né, geralmente que estão em construção ainda, que já foram autuados, já foram embargados, sofreram os autos de infração e continuam, né, porque infelizmente as pessoas têm eu vou dizer, o desprazer, né, nós como agentes públicos aqui, parece não acreditar, né, dentro das ações públicas, né, e acha que aquele imóvel, né, que é aquela construção irregular dele, vai ser concluída, ele vai morar a vida inteira. Mas uma vez feito o ato administrativo, o município vai continuar observando aquilo ali. Ele mais cedo ou mais tarde vai abaixo. Mais cedo ou mais tarde, seja administrativamente ou judicialmente, aquela construção irregular vai ser demolida. Inclusive, né, existe quase uma centena de imóveis em Cabo Frio para ser demolido, com sentença judicial transitada em julgado. Que, aliás, um detalhe importante, desde da residência invadida mais humilde, lá no fundão, sim, como coberturas na Praia do Forte. Coberturas, como nós fizemos demolições de cobertura aqui dentro do Frio, de grandes estabelecimentos comerciais dentro de Cabo Frio, pela Comissão Especial de Fiscalização e Demolição. Ou seja, chegou a sentença para nós cumprirmos, né? Sentença de 2009, 2010, que até 2017 não tinha sido cumprida. Né? E aí nós fomos, quando a gente assumiu a comissão de demolição, a gente fez todo o trâmite administrativo para cumprir aquela decisão e cumprimos já mais de 20 demolições judiciais aí nesses 3 anos. Ronaldo Macedo, você com essa experiência toda de rádio, sempre dando notícias tristes, notícias alegres, o que te move ainda a fazer, além da paixão, né, de fazer rádio todo dia? E agora, você disse aqui logo no começo do programa que você se sente mais livre, não tem gerência política nenhuma. Graças a Deus. A pior coisa que tem é quando você recebe, por exemplo, uma reclamação de um ouvinte a respeito de fornecimento de água. Aí você sabe que você tem que levar aquela reclamação ao ar. Você é jornalista, você sabe do que eu estou falando, mas o pessoal que está em casa não entende direito o que acontece nos bastidores. A pior coisa que tem é quando você quer levar aquela reclamação para o ar e a gerência da rádio fala assim: será que não tem perigo da gente perder a verba publicitária que a gente recebe? Quer dizer, isso para mim é o fim da picada, porque rádio é feita para quem? Para quem está em casa. Então a gente tem que ter liberdade para poder levar a reclamação legítima. Como é que a gente vai fazer, entendeu? Então, lá na Bela Demais, não tem não tem esse tipo de orientação. O que a gente tiver que falar, a gente vai falar.
E graças a Deus, com o advento do streaming, rádio web, TV web, quem realmente é do ramo pode fazer a coisa com liberdade, e isso realmente, todos os dias eu digo, Bela Demais Web Rádio, eu sempre digo, é o rádio em evolução e também é rádio com liberdade, rádio com independência. Eu sempre digo que dos parceiros da Bela Demais não são ocultos, os nossos parceiros, a gente fala deles a cada intervalo comercial. Quem produz, quem é que faz rádio, quem é que trabalha nos bastidores? Não se faz rádio sozinho, né? Sim, de jeito nenhum. É interessante que quando eu tive essa ideia de... Quando a Rádio Cabo Frio foi arrendada e eu vi que não era... Eu nunca mais ia querer passar por essa situação, eu conversei com a minha esposa e eu falei, vamos criar a nossa rádio web. Vários colegas aqui da região disseram, não, é porque rádio web não é para agora, é para o futuro, e não sei o quê. Quer dizer, depois que a gente colocou a Bela Demais no ar, e a Bela Demais já começou, praticamente já começou liderando na Baixada Litorânea. Quando você falou região dos lagos, a gente vai um pouquinho além. A gente lidera na Baixada Litorânea. A gente dá compete... 20 municípios aí. Sim, exato. Então a gente compete aí com pelo menos 80 rádios que pontuam. Dessas 80 rádios que pontuam, a gente está ali, ou em primeiro ou em segundo, mas a gente está sempre ali. Agora, se colocar, por exemplo, a Bela Demais como uma rádio adulta ou uma rádio que toca flashback, a gente é líder, já nasceu líder e continua líder, com uma diferença brutal sobre a segunda colocada. Então, isso, hoje em dia, isso me faz crer que a minha atitude foi a mais correta, porque além da liberdade, eu tenho um projeto que é meu, eu tenho, graças a Deus, liberdade para criar, a gente tem liberdade para trabalhar, a gente tem liberdade para fazer rádio da maneira que a gente acredita, sem precisar esperar que amanhã ou depois venha alguém, será que isso não vai implicar, de repente, a gente não tem essa, entendeu? Liberdade, para mim, não existe coisa melhor. Desde que eu servi o Exército, eu aprendi que liberdade é melhor do que ter dinheiro no bolso. É verdade. Ricardo Sampaio, os rumos jurídicos, e a gente conversa, claro, nós estudamos juntos, e a justiça ainda é um pouco lenta para decidir essas coisas, Ricardo, por isso, enquanto vai para o juiz, vai para o Ministério Público, essa lentidão favorece as invasões? Pois é, nem questão da lentidão, é a questão do grande número de demandas, né? Você não tem um judiciário com a quantidade de servidores aptos a atender todas as demandas. Isso é no Brasil inteiro, né? É verdade. Então, o que acontece? Mas você jamais pode deixar de se fazer, né, os atos legais, né, até que se chegue ao Ministério Público, se chegue ao juízo, entendeu? E aguardar. É o que nós estamos te falando, né? Existem muitos procedimentos que vão ser desdobrados, eu tenho certeza disso, pelo que a gente vem tendo de conhecimento, em face de muita gente ruim dentro dessa cidade, que passou parte da vida, né, invadindo terra de terceiros, comercializando terra de terceiros, montando organizações criminosas, muitas delas armadas, né, que foram identificados, que foram autuados e que estão dentro de procedimentos administrativos, né, direcionados ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, né, na área de Tamoio em si, a gente trabalhava, como em todo o território, a gente trabalhava tanto dentro da área da Seara Estadual quanto da Seara Federal, na APA da Bacia do Rio São João, lá em Tamoios, né, que era de competência do ICMBio, que também era um parceiro de fiscalização, e como o grupo deles era pequeno e existia em Tamoios, é muito complexo. Muito. Né, em Tamoios já tentaram contra a equipe 2 vezes, né, graças a Deus só teve problema do lado de lá e não do lado de cá. Né? Agora, Valmor, só uma colocação. Essa questão das demolições, sendo legais, do jeito que o Ricardo está falando, perfeito. Mas mesmo sendo legais, como elas são, isso cai na conta do governante, não é isso? Sim, sim. Por isso que hoje em dia é muito difícil você tratar de política nessa questão fundiária. A gente sabe que em Cabo Frio, o atual prefeito, ele até hoje é chamado de derrubador de barraco por causa de um episódio no primeiro governo dele, na década de 80. Quase 30 anos. Pois é, até hoje ele é taxado de derrubador de barracos, porque aconteceu um episódio, e a gente não lembra, não sei exatamente o que aconteceu, não morava em Cabo Frio, mas isso cai na conta do governante e para sempre. Sim, mas vamos ver pelo lado bom. Exato. Se há 30 anos atrás, quando se começou a se praticar um ordenamento que se parou dentro de Cabo Frio, hoje Cabo Frio não estaria, né,
subdesenvolvida desse tipo. O que eu quero dizer é o seguinte, Entendeu? alguns governantes, mesmo na legalidade, evitam esse episódio. Sim, é normal isso. Hoje a primeira pessoa pensa na política, Exato. para depois pensar no cumprimento do dever legal, entendeu? E como eu te falei, o artigo 30 da Constituição, ele descreve lá que compete ao município Sim. promover o ordenamento territorial, ou seja, uso de solo, parcelamento, né? E além disso, fiscalizar o correto ordenamento. Exato. É o que a gente faz, né? E aí, quando a gente fala, É a vamos... mesma história de fazer obra embaixo da terra. São poucos políticos que querem fazer, porque não aparece. Porque não vê, não dá entendeu? voto. Só que nisso eu tenho que ser muito justo, né? No governo passado, o doutor Adriano, quando ele nos convidou, né? A primeira palavra que a gente conversando, eu falei, eu falo, né? Os amigos, depois eu te apresento os amigos que estavam juntos, e eu falo. Primeiramente que eu falei, poxa, eu não acompanhei o senhor, não votei no senhor. Falei para um e para outro que me convidou, né? Que eu comecei em 2013 e passei 2 prefeitos Sim. na frente. Não tem problema. Quero que você exerça o trabalho. E segundo, isso dá problema político. Isso costuma dar problema político, porque é muita gente da política envolvida com esse tipo de situação fundiária dentro da Eu fico política. imaginando quantos recados você recebe. Puxa vida, mas vem cá, eu sou parente de fulano. Sim, por não. trás de E mim. quando vai a pessoa? Vem a pessoa para falar com a gente, só que assim... E o que é pior, tudo né? que O nós político fizemos, levando a coisa para o lado errado, né? mas tudo que nós fizemos, eu faço de forma institucional, cara. Eu não levo para o coração. Assim, eu separo as situações. Sim. É tudo institucional. Aliás, a gente tem alguns inimigos? Tem um inimigo que declarar inimizade a gente. Ricardo, Agora, queria que você colocasse aqui, a gente está finalizando o programa, mas o Ricardo colocou aqui no intervalo uma situação extremamente interessante e triste. Durante a pandemia e o lockdown, que todo mundo deveria ficar em casa, o Ricardo foi o que mais trabalhou. Eu queria que você explicasse isso. Por que você mais trabalhou quando todo mundo estava em casa, ou deveria estar em casa? Sim, foi uma surpresa, o Valmor. Quando a gente ficou em 2020, só finalizando o que eu estava conversando, e aí numa conversa muito franca com o doutor Adriano, ele falou, eu quero que você realize, trabalhe dentro da legalidade e realize esse ordenamento territorial em Cabo Frio. Você vai ter autonomia, vai ter estrutura realmente. Né? A gente ficou 5 anos e meio sem estrutura, e em 2 anos e meio veio viaturas, computador, veio autonomia funcional, assim, sim, tudo que você a gente precisava. Fazia e resolvia o problema e só prestava contas. Está aqui, está dentro da legalidade, está aqui mandado para lá, enviado para cá, está tudo certo. E foi um prefeito que nos ajudou muito nessa questão. Assim, ele pensava na cidade, né? Porque você deixar o crescimento desordenado continuar, você acrescenta aqui uma comunidade aqui a mais, sim, outra comunidade, daqui a pouco o município tem que botar escola, luz, botar transporte, escola, botar isso. Né? Tem que entrar com saneamento, tem tudo. Então, você não pode negar um déficit habitacional e querer justificar isso mandando alguém invadir terra, deixando a criminalização do ar. Não, você tem que fazer política pública de habitação social. Entendeu? Exatamente. E nessa questão que você me falou, você me perguntou agora aí da pandemia, eu nunca trabalhei tanto com minha equipe, porque eu não trabalhava sozinho, eu trabalhava com uma equipe de guerreiros, de destemidos que tinha aqui em Cabo Frio, né, de fiscais íntegros, honestos, dos caras que tinha prazer em servir, né, a coletividade, como eu trabalhei em 2020, meu amigo. Meu irmão, assim, a gente fazia, em média, 60, 70 ato de fiscalização entre demolição, retomada de área pública invadida, retomada de demolição em área ambiental, né? Pô, nós fizemos... Em plena pandemia. De março a setembro, 93. E aí depois eu vim com um programa de embargo de loteamentos, né, nós embargamos em 2020 16 loteamentos. A gente já mostrou as placas aqui? Sim, embargamos 16, embargamos 14 em 2018, 16 em 2020 e deixei 2 prontas, com placas lá para ser embargada também, né? Aqui no 1º distrito, 2 loteamentos clandestinos que parcelaram o solo, inclusive uns fechando rua, a via pública, e venderam lote a terceiro. Na verdade, você que está nos assistindo aqui vai lembrar um fato do ex-ministro Ricardo Salles, que disse durante o encontro com o presidente Jair Bolsonaro, olha, enquanto a imprensa fala de pandemia, a gente aproveita e vai passando a boiada para aproveitar e devastar o meio ambiente. É mais ou menos isso que o Ricardo está falando, que enquanto todo mundo deveria estar em casa, as pessoas estavam invadindo terras e fazendo loteamentos irregulares. Sim. Ronaldo, 1 minuto, Sim, queria te agradecer, você tem aquela câmera ali para deixar o seu recado. Quem agradece sou eu. O endereço da sua
Bela Demais Web Rádio, que é líder de audiência. Eu agradeço pelo prazer de estar aqui perto do Ricardo, perto de você, perto do Betinho, que daqui a pouco vai estar falando também, o Carlão. Gente, ó, você que quer ouvir rádio para apaixonados, Bela Demais Web Rádio. Baixa o aplicativo aí no Play Store. De graça? Play Store. De graça. Entra aí no Play Store do seu celular, baixa o aplicativo. Se você não quiser baixar o aplicativo, ouça através do site belademaiswebradio.com.br ou então através do Rádiosnet. E eu tenho certeza que você que é apaixonado por rádio, você que gosta de música boa, informação de verdade, sem levantar a bandeira nem para um lado nem para outro, se você gosta de rádio de verdade, ouça Bela Demais. É uma nova proposta, é uma rádio que na verdade é um bebezinho, tem só 5 meses, mas já está ocupando o espaço com muita alegria, graças a Deus. Obrigado pelo convite, Bambu. Para mim é um prazer estar aqui, esse programa que eu já conhecia e sempre admirei a sua conduta, a sua maneira de conduzir o seu trabalho. E para mim é um prazer estar falando aqui de rádio, falando de uma coisa que eu amo e batendo um papo aqui com vocês e sabendo um pouquinho mais também sobre essa questão. Já tem pauta para o seu programa. O trabalho, lá. Exatamente, esse trabalho que o Ricardo faz, que eu jamais conseguiria fazer, porque eu tenho certeza que a quantidade de ameaça de morte que ele deve receber aí durante o trabalho dele, realmente, foi o que ele falou, ainda bem que ele não leva para o coração, né? Porque senão seria um estresse absurdo conviver com isso todos os dias. Obrigado pelo convite. Ricardo Sampaio, advogado, homem que hoje conhece mais a região do que ninguém nessa parte de regularização fundiária, se especializou no direito territorial em todas as prefeituras de Cabo Frio e agora fez um trabalho, aliás, ele consegue com um trabalho brilhante passar em 3 governos em Cabo Frio e agora está lá em Saquarema. Ricardo, 1 minuto para aquela câmera ali, obrigado pela sua presença. Claro, eu sempre digo aqui que os convidados, quando vêm aqui no programa, já ficam agendados, porque tem muito assunto, né, e já vão estar em outros programas. Ricardo, obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Agradeço, é um prazer revê-lo. Obrigado, da mesma forma. Você é uma pessoa muito legal, um cara muito bom, sabe que a gente tem um carinho especial por você. Um cara sério, um jornalista íntegro. Obrigado. Então, eu não podia negar o convite, né? Eu deixei de estar hoje em Saquarema por causa desse evento. Obrigado. Né? E venho aqui e agradeço. Na verdade, esse 1 minuto é para a gente agradecer. Agradeço a toda a equipe de Cabo Frio, da Fundiária, que me acompanhou até 2020, né, os fiscais, a parte administrativa. Agradeço aos novos agentes públicos que estão comigo, junto a uma parte da minha equipe que foi daqui para lá, para Saquarema comigo, pelo trabalho que me ajudam a desenvolver, né, porque é um trabalho muito árduo, é um trabalho complexo, né, é um trabalho que muita gente não entende. De madrugada não tem dia. De madrugada, justamente, não é nem questão de ser de dia, a questão é lidar com um problema crítico no país inteiro, que é o problema de desordem territorial. Então, a gente, na verdade, nem falou de regularização em si, né? Nós aqui em Cabo Frio nós elaboramos um decreto para regulamentar uma lei aqui da REURB, né? O decreto vigorou, foi publicado pelo Dr. Adriano ano passado, iniciou-se a regularização do bairro Vila do Sol, né, emitiu-se algumas CRF no governo passado. O trabalho continua com a equipe que está lá, correto? Então, levamos para Saquarema também esse modelo de decreto e vamos começar também a regularizar os assentamentos urbanos lá, de uma forma a dar mais dignidade, né, à coletividade, aos contribuintes que de alguma razão, né, seja social, alguma razão, não pôde ter sua propriedade plena, né, adquirida. E reside numa posse ou reside numa área de situação irregular do imóvel, entendeu? E te agradeço muito, agradeço a todos que estão aí e peço a Deus que dê força a gente e nos proteja para continuar esse trabalho. Sem dúvida. Muito obrigado ao Ronaldo e ao Ricardo. O programa Política, claro, também agradecendo a sua audiência, a sua sugestão de pauta, e as indicações que as pessoas entrevista fulano, entrevista fulano, aos pouquinhos a gente vai trazendo, né? O programa tem duração de 1 hora, mas tem já uma lista aqui de pautas e novos programas e sugestões. Você vai ficando aqui no Política e vai ficando bem informado o que a política interfere no dia a dia, na sua vida. Até o próximo programa Política. Obrigado.